bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite para você, amigo. Abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Um bom fim de semana para todos. Bom, Edinaldo, uma sexta-feira de trabalho no período da tarde para o Santa Cruz. Os jogadores não tiveram problemas para realizar a atividade, para realizar o treinamento, porque a gente sabe que o Arruda tem um sistema de drenagem acima da média, né? Um sistema de drenagem que suporta, mesmo com essa chuvarada toda que vem caindo desde ontem à noite na capital pernambucana, o gramado do Arruda suportou e os atletas treinaram hoje no estádio José do Rego Maciel. Amanhã de novo Arruda, só que no período matinal. Os jogadores vão ter o sábado de recuperação, o restante do sábado depois do treinamento pela manhã, porque no domingo os atletas treinam e seguem para Campina Grande. Aliás, existia até uma dúvida qual seria a melhor logística para o Santa Cruz para esse jogo de segunda-feira, 8 da noite, para lá de importante para o Tricolor. Seria melhor treinar por lá, já no domingo depois de concentrar, ou treinar aqui e pegar a estrada, 3 horas e meia aproximadamente de viagem de ônibus para Campina Grande, ficar lá concentrado. O Santa preferiu, claro, treinar aqui, mais cômodo para todo mundo, né? Treina, jogadores almoçam, provavelmente depois partem para a estrada, para Campina Grande. Amanhã à tarde. No domingo. Domingo. No domingo. Porque o jogo é na segunda. Exatamente, no domingo. Aí, então treinam no domingo e seguem para Campina Grande para esse jogo no Estádio Amigão. Com as duas torcidas. Sim. Resposta saiu hoje do Ministério Público, não acatou a solicitação da Polícia Militar do Estado da Paraíba, tendo em vista algumas brigas, né, de torcidas organizadas, alguns enfrentamentos entre alguns componentes de torcida, mas o Ministério Público não acatou. Portanto, torcida do Santa no setor geral do Amigão. No mesmo setor onde o torcedor do Santa ficou, aí todos nós vamos lembrar com saudosismo, né, com uma ótima lembrança, assim como, claro, o torcedor tricolor, mesmo setor que a torcida do Santa ficou na final da Copa do Nordeste, lá no Amigão, no empate em 1-1 que deu o título. O ano que Santa Cruz conquistou a Copa do Nordeste. Em cima do Campinense, né? Você falou então que a torcida está liberada. Igor, eu queria até parabenizar o Ministério Público lá da Paraíba por não ter entrado nessa falácia que é torcida única nos estádios. Onde você for buscar exemplo de torcida única, há fracasso. As confusões perduram da mesma forma que quando as torcidas estão dentro do estádio. Então esse negócio é falácia, esse negócio é me engana que eu gosto, esse negócio é enganar a opinião pública para dizer que está fazendo alguma coisa. Muito pelo contrário, estão apenas dizendo que estão de joelhos diante da bandidagem das gangues organizadas. Então, parabéns ao Ministério Público, lá da Paraíba, a própria CBF que negou o pedido, né? A CBF também negou esse pedido. Isso não leva a nada, minha gente. As grandes confusões recentes que aconteceram, por exemplo, no Vasco da Gama, lá em São Januário, e no Santos, lá na Vila Belmiro, foram com torcida única. Perfeito. Então isso é uma grande enganação. Enquanto não enfrentar esse problema de frente, isso vai ser uma grande enganação. Pois não, Igor? A questão da CBF também, aí a gente até debateu isso mais cedo no assunto é futebol segundo tempo, fere um pouco a parte técnica do campeonato, porque no jogo entre Santa Cruz 1, Campinense 0... O equilíbrio técnico. Isso. O jogo em que o Santa venceu o Campinense aqui no Arruda 1-0, eu estava lá comentando o jogo, tinha a torcida do Campinense. Foi um público acima dos 30 mil e a torcida do Campinense, mesmo que em pequeno número, estava lá, apoiando seu time. Além de tudo, tem o desequilíbrio técnico que você gera quando você beneficia um time que esteve lá com sua torcida e não vai beneficiar o outro que vai chegar lá com a sua torcida. Pois é, não chega a ser justo, né? Convenhamos. A gente está falando de torcida do bem. Torcedor que vai para ver o jogo, torcer, se precisar xingar, xinga, mas na dele, sem confusão, sem briga, na paz. E aí, então, quer queira ou não, fere um pouco essa parte técnica do Campeonato Brasileiro. Então, o Santa vai poder contar com sua torcida nesse jogo importante diante do Campinense. Inclusive, eu estava até lendo um pouco algumas entrevistas concedidas pelo Dick Woolley, técnico do Campinense, e aquele discurso que a gente já vê de time que está numa situação periclitante, né? Uma situação desesperadora no que diz respeito à possível classificação. Ele falou, olha, mesmo que a gente já tivesse eliminado, a gente ia ter que entrar para respeitar as cores da camisa, respeitar a camisa que a gente usa, dignidade. Ele falou que mesmo com apenas 6% de probabilidade de classificação do Campinense, segundo as contas matemáticas,
O Campinense, ele disse que já viu muita coisa acontecer no futebol, ele vai ter que entrar com tudo para cima de Santa Cruz, respeitando o Santa, e ele, quer queira ou não, ele estava no Retrô há pouco tempo atrás, ele enfrentou o Santa esse ano, né? Foi 1-1, o jogo entre Retrô e Santa Cruz, ele viu de perto o Santa Cruz jogar, sabe de algumas peças, mas quer queira ou não, o Santa mudou bastante o Campeonato Pernambucano com o Ranieri para agora, né? Totalmente. Se a gente for olhar o possível time do Santa para esse jogo contra o Campinense, o goleiro Michael permanece, o lateral direito Juan Rodrigues é novo, é novidade em relação ao time do Pernambucano. Ítalo Melo permanece, o Guedes é uma novidade, porque o Guedes foi uma aposta acertada do Felipe Conceição. Ítalo Silva mal jogou o Campeonato Pernambucano, já era o Marcos Vinícius. Emerson Souza é novidade, Wagninho é novidade, Pingo, se jogar, é novidade, o Natson também, se for o caso do Natson. Lucas Silva é novidade, não é novidade, Emerson Galega é novidade e o Milen também. E o Iago Silva, se jogar, também é novidade. Ou seja, é um time completamente novo. O próprio Chiquinho não estava não com o Ranieri, né? Não estava com o Ranieri, o Chiquinho. O Chiquinho chegou no meio, né? Veio não... do Ipatinga lá no meio do campeonato, né? Na época era o G2, o setor de criação era o G2. Mas o Ranieri já estava no time? Era com o Ranieri. Ranieri. Chegou com o Ranieri. Chiquinho chegou na reta final do trabalho de Ranieri. Mas não tinha, assim como não tem hoje, cadeira cativa no time titular do Santa Cruz. Portanto, é um time que o Dico conhece, entre aspas, né? O time mudou muito. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra do Felipe Conceição. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva dele, falando se ele já viu evolução nesses trabalhos. O Santa teve o hiato entre um jogo e outro, o jogo contra o Pacajus até o jogo contra o Souza. Não se apresentou bem em Souza, eu não vou dizer que não se apresentou bem contra o Nacional de Patos, porque eu vi algumas virtudes, mas não houve tempo para trabalho e recuperação. Dessa vez o Felipe Conceição tem aí 8 dias, né, Ed? O jogo foi sábado passado, ele vai jogar domingo, ele vai jogar na segunda, ele tem a preparação até domingo. É um tempo suficiente para arrumar alguma coisa. Agora, o lamentável de tudo, né, que a gente tem falado tanto aqui, não tem como não falar, é que o Santa chega num momento tão importante da competição, correndo muito risco, né? Porque você imagina se o Santa Cruz perde um jogo como esse, a pressão e como vão diminuir as perspectivas para esse time do Santa Cruz. Então, tem que encarar esse jogo como uma final de Copa do Mundo. Santa Cruz não pode nem pensar em perder. Um empate até vai lá que seja, mas ele tem que chegar lá com a intenção de ganhar o jogo, com a vitória na cabeça e nada mais. Vitória e nada mais. Não tem meio termo nesse jogo de segunda. Eu fico olhando assim, eu acho que não tem meio termo. É o seguinte, vitória, nota 10. Maravilha, o Santa vai a 22 pontos, é pontuação para classificar e encaminha muito bem a classificação, até quem sabe, nos 2 últimos jogos do Santa contra o Potiguar em casa e o Iguatu fora, possivelmente em primeiro ou segundo. Um empate, eu considero nota 5. É aquela coisa, só tem tu, vai tu mesmo. Agora tu vai para recuperação. Mas vai ficar no risco. Vai ficar no risco ainda, porque o Santa vai a 20, né? E pode ser ultrapassado do mesmo jeito por Potiguar e Pacajus, mesmo empatando. Agora, perder, meu amigo, aí é nota 0. Quase uma despedida. Aí o Santa vai ter que jogar no desespero em casa, com Potiguar de Mossoró, precisando ganhar. Ele vai pegar mais jogos fora, né? Não, aí vão ser 2. Vão sobrar 2. Em casa com o Potiguar e fora com o Iguatu. Por isso que eu estou falando que o Santa pontuar, se for vitória vai ser maravilhoso, porque é o seguinte, o Santa joga um duelo direto contra o Potiguar em casa, no Arruda, empatando ou perdendo, há uma possibilidade enorme do Potiguar passar o Santa nessa rodada, porque o Potiguar pega o Globo. Esse jogo do Potiguar com o Globo não vai ser em Mossoró, tá, Ed? Vai ser no Frasqueirão. O Nogueirão, lá em Mossoró, ele não está apto para essa rodada. Frasqueirão é melhor, né? E o jogo vai ser no Frasqueirão. Para o Globo vai ser melhor, porque para o Globo a viagem é menor. O Globo fica em Ceará-Mirim. Eu digo o próprio campo, me parece que é melhor o do Frasqueirão. Né? É melhor, claro, melhor. Agora, Potiguar vai ter, quer queira ou não, é muito mais time que o Globo. O Potiguar não vai ter a sua torcida em peso no Frasqueirão, em Natal. Mossoró é distante de Natal. Vai ser praticamente um campo neutro. Agora, se jogar Potiguar de Mossoró e Globo, eu vi os 2 times jogarem em Marte, em Netuno, no Barradão, no Frasqueirão, no Arruda, o Potiguar é favoritíssimo, seja qual for. Ainda tem a questão da empolgação, da motivação do Potiguar estar brigando por classificação e o Globo ter um saldo de menos 22 e nem a lanterna vai deixar. Então, é essa a situação. O que mete medo, né? É a performance do Santa Cruz em jogos fora de casa. Cara. É verdade. Só ganhou do Globo. É verdade. Ganhou do Globo de mais ninguém. É um péssimo visitante o Santa Cruz. O Santa é o seguinte, ele ganhou do Globo,
Ele perdeu para o Potiguar de virada. Ele empatou com o Pacajus. Ele perdeu para o Souza de virada e empatou com o Nacional de Patos. 2-2 com um jogador a mais. Pois é, não consegue ganhar jogos fora de casa. Ganhou só do Globo, cara. Quer um número preocupante também, um dado preocupante? O Santa nunca ganhou do Campinense lá no Amigão, jogando na Paraíba. Aí é aquela questão da estatística. Né? Estatístico, tabu. Porque o Santa jogou lá 6 vezes na Paraíba contra o Campinense, empatou 4 e perdeu 2. Ele perdeu em 2013 pela Copa do Nordeste 3-0 e perdeu lá atrás na Série C 2008, 2-1. Empatou na Série B de 92, empatou na Série C 2008, já na fase de mata-mata. O Santa empatou na final da Copa do Nordeste em 2016, o Santa com aquele timaço, né? Aquele timaço campeão do Nordeste, campeão pernambucano. E o Santa empatou em 17 também na Copa do Nordeste. Mas tem uma motivação para os jogadores do Santa nesse jogo. O Santa liquidou o mês de maio que estava faltando, que estava em atraso. Isso foi fundamental. Não sei como o Santa Cruz se arrumou para pagar isso. Era fluxo de caixa. Eu até falei aqui rapidamente. Teve a renda do que entrou no jogo contra o Nacional de Patos, teve a questão do fluxo de caixa, e o Santa teve esse atraso. Não, e teve uma garantia também pelas participações dele na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, segunda fase. Copa do Brasil. Né? Ficou ali uma renda em torno de quase 2 milhões de reais para o Santa Cruz, juntando tudo. E isso realmente deve ter contribuído. Agora, se você chegasse num jogo decisivo como esse, com esses caras atrasados, era um problema. O Santa agora se preocupa em pagar o mês de junho até o dia 15. Só que aí o Santa tem o seguinte: você conhece a torcida do Santa. Quem está escutando a gente sabe do potencial espetacular que tem a torcida do Santa. Tu tem dúvida que se o Santa ganhar do Campinense, fizer uma boa apresentação lá, ou até o empate, eu não consigo ver empate e um bom resultado lá, mas e não é. Digamos que empate o jogo e tem o jogo decisivo aqui com o Potiguar. Mas se ganhar o jogo, você tem dúvida que o Santa tem potencial num domingo, às 16 horas, de colocar o melhor público na Série D? 50 mil pessoas. É capacidade total do Arruda. Não sei se 50 mil vai dar. Agora, que vai dar mais do que deu contra o Campinense, os 30 mil e pouco que deu na primeira fase, vai dar. Sem dúvida, depois de 30, sem dúvida. Agora tem que ganhar, né, amigo? Tem que ganhar, porque bater aqui na madeira, viu, Felipe Conceição? Bota esse pessoal para jogar, Felipe, pelo amor de Deus. Um nível de Série D, não é para estar acontecendo isso não. Santa Cruz está aí sem ganhar 3 jogos ou 5? São 5 jogos já? Sem ganhar, 3 jogos. 3 jogos sem ganhar. Pacajus 0-0, 2-1 derrota para o Souza e Nacional, 2-2. Pois é, então bota para quebrar, porque tem que pensar em vitória, só a vitória interessa, né? Só a vitória interessa e mais nada. Pois é, eu até para falar um pouquinho do adversário, do Campinense, a gente acabou de citar aqui, o Aldo lembrou agora uma frase célebre da gente aqui, né? É vencer. Alô, Boris, é vencer ou vencer, meu amigo. Olha, então, Ed, o seguinte, para falar um pouco do adversário do Santo Campinense, a gente já falou da situação difícil que eles viveram com protestos violentos da torcida. Isso. Primeiro que o Campinense, em tese, não tem lateral esquerdo de ofício para esse jogo contra o Santa, porque o Bruno Colasso, o titular absoluto da posição, jogou os 11 jogos do Campinense, pediu para sair e já foi apresentado no Altos. Foi embora junto com o Luan Carlos para lá. Por que não bota o direito, lateral direito, jogou no Náutico, o nome dele? Enes? Meu palpite. Lá para a esquerda. É meu palpite. É meu palpite. Gleibson, goleiro reserva, deve jogar, porque o titular da posição tomou o 3º cartão amarelo, Gabriel Félix. O Gleibson já jogou em times menores aqui em campeonatos pernambucanos. Escuro, ex-volante do Salgueiro, vai jogar de lateral direito, provavelmente, vem atuando na lateral direita, colocando inclusive o Thiago Enes no banco, que deve ser utilizado, improvisado na esquerda. Então, convenhamos, lateral improvisado lado esquerdo, o Lucas Silva tem que caprichar, tem que tentar fazer o jogo dele, né? Porque provavelmente alguns erros de posicionamento podem acontecer de um jogador improvisado na lateral esquerda batendo frente a frente com o Lucas Silva. Exatamente. A dupla de zaga do Campinense é boa. É Fredson com Anderson Sobral. Meio campo, Memo, ex-Santa, Pedro Tomás e o Maicon Assis. O ataque, Jefferson Vitor, Matheus Lagoa e Gilvan. Olho nesse Matheus Lagoa, um ponta ligeiro, ponta rápido, habilidoso, jogador interessante. Fez um jogo interessante aqui no Arruda, na vitória do Santa por 1-0. E o Gilvan é o goleador do time. É um trio de ataque perigoso. É esse o Campinense que deve enfrentar o Santa. Deixa eu ver. O Gleibson jogou contra o Santa no Arruda. Escuro jogou. Fredson jogou. Anderson Sobral jogou. O Thiago N jogou. Maicon Assis jogou. E o trio ofensivo. Ou seja, a mesma base que enfrentou o Santa aqui no Arruda. E o Santa venceu por 1-0 com o Campinense sendo o melhor no segundo tempo. São 9 remanescentes daquela partida no estádio José do Rego Maciel. Como o treino hoje, Ed, foi fechado de novo no Arruda,
não deu para ver se o Felipe Conceição ele está convencido de utilizar 3 jogadores, não vou dizer volantes, porque o Wagninho não jogaria de volante nessa função, caso o Felipe Conceição entre com o Pingo e Emerson Souza no meio campo. Mas a tendência de Santa, Michael voltando para o gol, Juan Rodrigues, Ítalo Melo, Guedes e Ítalo Silva, aí a questão técnica no lugar do Marcos Vinícius, um jogador mais agudo. Emerson Souza, Pingo e Wagninho, com um pouco mais de liberdade para pisar na área adversária. É o box to box, o Wagninho, viu, nesse jogo. Você gosta desse termo, Ed? Pelo amor de Deus. O box to box. Lá vem o titez de Igor Moura. E o ataque, Lucas Silva, Emerson Galego e Milen. Eu acredito que o ataque vai ser esse. Com o Iago Silva ainda buscando o melhor ritmo de jogo como opção para o decorrer da partida. Eu acho que vai ser essa a base do Santa na segunda-feira para esse jogo contra o Campinense. Eu estava olhando, Ed, curiosidade minha só, é algo que me incomoda muito na 4ª divisão, na Série D, é questão dos auxiliares do mesmo estado do time mandante. Isso se chama aberração. Eu fico muito incomodado quando eu vejo isso. E uma coisa que eu sempre considero que é uma ação lamentável da CBF, né? Que a CBF tenta economizar num negócio que não tem nada a ver, gente. Isso tira a credibilidade da competição. Por mais que o cara queira ser correto, qualquer falha vão dizer que ele contribuiu para um lado ou para o outro. Qualquer falha vão dizer isso. E falha contra o time da casa se ele tiver residência fixa. Se ele tiver residência fixa no local do jogo, imagine a pressão que esse cara pode receber. Nada justifica essa coisa de botar auxiliares para atuar numa partida em que o time do seu estado está atuando. Nada justifica. Inclusive, até um debate que eu sempre faço com o Haroldo nos Jogos do Santo, que eu estou comentando, quer queira ou não, sempre essa bola é levantada, porque eu também acho uma aberração. Gente, não tem um time alagoano nesse grupo 3. O que é que custaria de carro, árbitro, auxiliar 1 e auxiliar 2 de Alagoas e o 4º árbitro da Paraíba para esse jogo, por exemplo? Você já viu... Ou aqui em Pernambuco? É porque eu não estou com a ficha aqui, mas os bandeirinhas, o trio, vamos botar o trio. O trio, mas não, né? Porque hoje tem o cara do VAR, hoje tem... Não, mas Série D, esqueça VAR. Não, eu estou dizendo, mas você pega um jogo, por exemplo, na Série B, na Série B, Sport, essa última partida do Sport, contra o... Que o Sport ganhou agora por último? Sim. Esse último jogo do Sport que terminou, a gente vai lembrar. Ceará. Não, rapaz, essa última partida que a gente fez agora do... lá em Chapecó? Não. Perdão, Chapecó não, mas CRB, rapaz. CRB. É que eu tava de folga. Aí, às vezes, o cérebro não funciona. CRB, Sport e Pelé. Né? Jogo em cima do jogo, é verdade. É porque Chapecó foi o último jogo que eu fiz do Sport como setorista. Um cara do Rio Grande do Norte, um cara de São Paulo, um cara da... Pelo amor de Deus, quer dizer, não é nem questão de você querer economizar. É você desrespeitar a sua própria competição, cara. E uma entidade que tem em caixa mais de 800 milhões de reais para utilizar a hora que bem entender e fazer uma economia de palito como essa numa competição, é brincadeira, cara. É brincadeira. É algo que me preocupa, eu não duvido da índole da arbitragem. O árbitro está lá para acertar porque ele quer galgar na carreira dele jogos maiores, divisões maiores, porque quanto maior a divisão, melhor o pagamento. Se ele se transforma a FIFA, aí é que ele vai ter um recebimento, vai ter não vou dizer salário, mas recebe um valor bem mais substancial. Agora, veja só, Ed. O árbitro é do Rio Grande do Sul, o Roger Goulart. Até aí tudo bem, o árbitro está acostumado, Série C, Série B, Série C, Série B. O auxiliar 1, o Juan Neres Souza de Queiroz, ele apita para a Federação Paraibana, mas tem residência fixa em Natal. Até aí, tudo bem. Agora... Mas já que está na federação de lá, é como se ele fosse do Estado. Mas quer saber a bronca? É com o auxiliar 2. Que em algum momento ele vai apitar ataque do Campinense e o outro vai bandeirar ataque do Santa. Vladimir Cunha Mendes, ele é paraibano e tem residência fixa em Campina Grande. Pois é. Tudo bem que o Campinense está numa situação quase que impossível de classificar. Agora, tu imagina o erro decisivo desse cara contra o Campinense, como viraria um drama a vida dele na cidade. E mesmo que o cara que vai apitar, o primeiro assistente, mesmo que ele não mora em Campina Grande, mas ele está na Federação Paraibana. Pois é, quer queira ou não, gera uma preocupação sempre. Bom, Ed, vamos escutar o Felipe? Felipe Conceição, técnico do Santa, falou agora há pouco, e se ele já viu evolução com esses últimos treinamentos da semana, visando o jogo de segunda, o Santa que ainda terá treinamentos amanhã e no domingo.
A gente sempre busca, né, a evolução, até porque a gente é um time que a gente até comentou no início da primeira fase que ia crescer no decorrer da competição. E está acontecendo, apesar dos últimos resultados, a gente não ter conseguido a vitória nos últimos 3 jogos, mas o último jogo, em termos de números, são todos favoráveis, faltou mesmo a vitória em questão de detalhes. Foi conversado com o grupo essa semana, que os últimos jogos a gente tem tomado os gols e tem não conseguido a vitória por detalhes. Pacajus fora, talvez o detalhe tenha sido do contexto da arbitragem, mas a gente evita de falar. O jogo contra o Souza, aí coisas nossas também, além do contexto, mas muito coisas nossas, detalhes pequenos. E esse jogo também. Fizemos 2 gols, jogamos bem, poderíamos ter feito até mais gols. Segundo tempo, um controle muito grande. E os detalhes fez que a equipe do adversário que deu 3 chutes de fora da área no segundo tempo e acertou 1 e acabou conseguindo o empate. Então, essa é a realidade do nosso contexto. A gente trabalhou nessa semana, como vem trabalhando direto no crescimento, né? Chega atletas novos, a gente insere num contexto, a gente cria dinâmicas diferentes e com atletas que também estão entrando na equipe por suspensão de outros, principalmente. Toda semana a gente está com essa dinâmica, não pensando só na classificação, que é o mais importante agora, mas também para a sequência no mata-mata. Pronto, aí então o Felipe Conceição falando dessa partida importantíssima de segunda no Amigão em Campina Grande, Ed. Isso, partida realmente para ser levada muito a sério. O Santa não pode nunca pensar em perder esse jogo para a equipe do Campinense na próxima segunda-feira. Olha, são 7h01, valeu Igor. Valeu, Ed. Apresentamos as notícias do Tricolor do Arruda. Esta foi a sexta-feira Tricolor.